RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. Como sempre, a abrir os títulos de edição com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Muito bom dia. O Simpósio Internacional Memórias e Diálogos da Resistência em Tarrafal de Santiago termina hoje e tem como um dos painéis comunicações sobre atos de resistências no campo de concentração e a figura de Amílcar Cabral. Os conferencistas têm apelado ao reforço do ensino da história no país. A pavimentação da estrada que liga Espargo e Santa Maria na Ilha do Sal começa a ser executada ainda este mês, uma garantia das estradas de Cabo Verde. Presidente da Câmara Municipal da Praia nega qualquer tipo de roubo. Declarações iniciais na sequência das buscas efetuadas ontem pelo Ministério Público. Poesia em Santa Catarina, o encontro de poetas no centro pedonal de Assumada. O Tchad tem novo presidente, trocando por miúdos. O atual presidente de transição foi declarado vencedor ontem à noite com 61% dos votos. São notícias para conferir com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins a partir do Tarrafal de Santiago. Votos renovados de bom dia. A Frescomar está intimada pelo Conselho de Administração da Enapor a prestar esclarecimentos enquanto subconcessionária sobre os contornos de um acordo que a liga a uma outra empresa espanhola e que já está a atuar no sector das pescas a partir de São Vicente. O negócio, que eventualmente visa dar à Frescomar algum alívio financeiro, é visto pelos armadores como uma espécie de subconcessão, uma solução interdita e sem cobertura legal. Os armadores estão insatisfeitos e indignados e devem tomar uma posição na Assembleia Geral da Associação dos Armadores de Cabo Verde, convocada de emergência para segunda-feira próxima. O primeiro jornal sabe que o Governo está ao corrente do negócio da Frescomar e aguarda o envio dos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração da Enapor. O segundo estudo sobre a integração dos imigrantes em Cabo Verde vai ser apresentado hoje pela Alta Autoridade para a Imigração adentro da Conferência Internacional de Imigração em Cabo Verde, Cooperação e Parcerias na Promoção da Integração de Imigrantes. Detalhes com o jornalista Ailson Martins. Após 10 anos, hoje será apresentado o segundo estudo sobre a imigração e a integração social dos imigrantes. Carmen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração, sem entrar em detalhes, afirma que o estudo tem como finalidade mostrar a evolução dos indicadores de integração dos imigrantes. Os dados que nós temos neste momento dão indicações positivas em termos de integração de imigrantes, contudo ainda temos áreas que carecem de melhoria. Foi tocada também pelo inquérito, tem a ver com a questão da discriminação, o sentimento de discriminação, também aspectos que tocam a questão do acesso aos serviços, mas há, digamos assim, perspectivas positivas que o estudo traz em termos de indicadores a nível da documentação, do acesso à documentação, o estatuto regular dos imigrantes. A Conferência Internacional Imigração em Cabo Verde, Cooperação e Parcerias na Promoção da Integração de Imigrantes está integrada no projeto COP4INT, que vem sendo implementado desde 2021. Carmen Barros aponta alguns dos objetivos da conferência. Tem como objetivo promover a reflexão, a melhoria do conhecimento sobre o fenómeno da imigração,
permitir também a análise de políticas de integração e seu impacto a nível do desenvolvimento, abordar o impacto que as parcerias e a cooperação interinstitucional, mas também internacional, têm para políticas de imigração e integração de imigrantes. A presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, ressalta que no término da conferência será lançado o Observatório das Migrações. Teremos no final da conferência o lançamento do Observatório das Migrações, que constitui um órgão que de alguma forma é tutelado pelos ministérios e serviços que entram e que têm responsabilidades na área das migrações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério das Comunidades e a Alta Autoridade para a Imigração. A abertura da conferência será presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Os Institutos Nacionais de Arquivo dos Países de Língua Portuguesa reúnem-se em Luanda em setembro próximo. A informação é confirmada pela presidente do Instituto Nacional de Arquivo de Angola, que está a participar no Simpósio Internacional Memórias e Diálogos da Resistência em Tarrafal de Santiago, que decorre desde ontem em Chombo, para assinalar os 500 anos do encerramento do campo de concentração. Constança Ferreira de Seita, historiadora, professora associada da Universidade Agostinho Neto, é a primeira no alinhamento dos conferencistas no primeiro painel de hoje, atos de resistências no campo de concentração e a figura de Amílcar Cabral. Constança Seita traz o tema da transculturalidade num campo de concentração, o caso de Tarrafal. Vou abordar questões relacionadas com os ex-presos políticos que por aqui passaram em Tarrafal. A partir de testemunhos diretos e de uma coleta de entrevistas elaboradas há cerca de 20 anos. Esses angolanos que estiveram aqui ficaram angolanos diferentes? Alguns ficaram diferentes. Os cabo-verdianos, alguns diferentes. Os portugueses, alguns diferentes, e os guineenses, alguns diferentes, porque há elementos de uma cultura, da cultura cabo-verdiana, que foram absorvidos. Vou dar algum exemplo. A língua é um veículo de cultura, é a via do contacto, até para uma questão de resistência, até uma questão de controle, de sobrevivência. Foi o primeiro espaço. Há muito angolano que fala. No caso do Gabriel, então, aprendeu a falar crioulo. Na alimentação, a cachupa hoje é um prato, não só pela imigração cabo-verdiana que temos em Angola, mas também por esta questão. E falo concretamente, objetivamente, desta questão, aqui no Tarrafal. Houve elementos de várias culturas que foram transmitidos para outras e havia esse intercâmbio cultural que facilitou a vida no Tarrafal, o nível de sobrevivência e a forma de resistência. É isso que eu vou falar. A presidente do Instituto Nacional do Arquivo de Angola refuta a tese de utilização de antigos campos de concentração como cadeias depois da independência. Após a independência, obviamente, existiam pessoas que praticavam determinados crimes, não nomeadamente políticos, não que fossem políticos, mas crimes de delito comum, nomeadamente assaltos e outras coisas. Obviamente, as cadeias, as estruturas físicas já existiam, foram utilizadas também para aprisionarem pessoas que precisavam de disciplina, que precisavam de regras políticas, não. Que eu saiba, não. Os Pinto Andrade, Vicente Pinto Andrade, esteve aqui. Sim. E dois depois, irmãos. E depois esteve preso também em Angola. Sim, mas isto foi num outro contexto. Foi, portanto, numa altura em que decorreu um conflito político, mas depois saiu. Portanto, foi por força de um conflito que surgiu, portanto, político, mas depois saiu. Teve as suas nuances, como todo o país tem, como toda a sociedade sofre, mas depois saiu. Os conferencistas do simpósio têm apelado ao reforço do ensino da história em Cabo Verde. É o caso do historiador Vítor Barros. Quando há um vazio, esse vazio é ocupado por qualquer negacionismo e revisionismo histórico.
Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que é preciso também uma educação histórica para as pessoas olharem para o passado de forma não instrumentalizada ou partidarizada, mas olhar para o passado de forma crítica. E olhar para o passado de forma crítica significa fazer um trabalho de memória. E fazer um trabalho de memória não é só recordar ou evocar datas comemorativas ou em momentos de efemérides, mas é um trabalho constante, um trabalho permanente e que deve passar por um conjunto de estruturas, de recursos, de políticas patrimoniais, de políticas educativas e de inserção de determinados assuntos no currículo para treinarmos a imaginação histórica e para treinarmos a forma como devemos lidar com determinados aspectos do passado. O historiador açoriano Pedro Pereira, com o tema da Terceira a Santiago, o jugo das prisões políticas insulares durante o Estado Novo, também defende que deve ser salvaguardada a memória coletiva atlântica de Cabo Verde e de Açores. Eu vim trazer esta abordagem histórica como ponto de partida para uma coisa muito importante, que é a memória coletiva que nos une, que une Cabo Verde e une os Açores como memória atlântica do peso do jugo que foi feito pelo Estado Novo em relação ao cidadão comum e em relação às pessoas que foram oprimidas pela ditadura de Salazar, pela ditadura do salazarismo, pela ditadura absolutista que ainda perdura entre nós. E então, se há mensagem que importa deixar para os mais jovens que nos vão ouvir, para os mais jovens que vão ouvir esta reportagem e para qualquer outra pessoa que ouça esta reportagem, é que o ódio não pode sair vencedor e nós temos que continuar a lutar para um futuro em colaboração, para um caminho conjunto, para a liberdade de todos os povos, para a emancipação de todas as pessoas. O Simpósio Internacional de Memórias e Diálogos da Resistência em Tarrafal de Santiago termina hoje à tarde. A pavimentação da estrada que liga Espargos e Santa Maria na Ilha do Sal começa a ser executada ainda este mês. A garantia vem do administrador executivo das estradas de Cabo Verde, António Tavares, entrevistado pelo jornalista Moisés Évora. António Tavares sublinha que após a mobilização dos taleiros e equipamentos no ano passado, o ritmo do trabalho evidenciou-se a partir de janeiro do corrente ano. No seu entender, pode não ser um trabalho visível, mas necessário e fundamental. Os trabalhos aumentaram significativamente, alcançando praticamente a conclusão da terraplanagem entre Rotunda de Fátima e Madame, bem como os trabalhos de execução de drenagem, refiro-me às passagens hidráulicas essenciais para garantir a drenagem e a durabilidade das estradas. Podemos dizer que são trabalhos fundamentais para a introdução de melhorias das estradas. E refiro-me, portanto, à melhoria das características geométricas, o alargamento das faixas, extremamente importante, não é? Quando queremos mais segurança, queremos alguma escapatória para serviço à estrada e tornar a estrada mais segura. Estão, portanto, em curso os trabalhos experimentais da camada de base, os estudos essenciais para garantir a qualidade do material que irá ser pavimentado na obra e, brevemente, iremos avançar com os trabalhos de pavimentação, que é o que mais representa. O empreiteiro já mobilizou 2 centrais de produção de britagem e este mês será instalada a central de produção bituminosa. Os testes são fundamentais para podermos acelerar, porque a pavimentação faz com maior rendimento. Todo o trabalho da mobilização e do aprovisionamento são trabalhos que demoram algum tempo. Mas já durante esse mês de maio vamos ver o início dos trabalhos de pavimentação, execução da camada de base. O material britado, que é suporte da camada bituminosa do asfalto. É normal que esse trabalho não represente grande ganho, porque a população quer ver o asfalto, quer ver o início da asfaltagem, mas pode verificar-se um grande avanço da faixa direita entre Rotunda de Fátima e Rotunda de Madela. O nosso entrevistado disse ainda que o financiamento está garantido e que não houve nenhum problema nesse sentido. O presidente da Câmara Municipal da Praia nega que tenha praticado qualquer roubo no decurso do seu mandato e que por isso mesmo está de consciência tranquila. Declaração de Francisco Carvalho aos jornalistas logo depois das buscas efetuadas ontem à tarde a mando uma ação de busca e a apreensão a mando do Ministério Público. Fazemos aqui a síntese com o jornalista Levi Salomão.
A ação de busca e apreensão teve como objeto 2 processos, um relativo ao último mandato de Óscar Santos, agora governador do Banco de Cabo Verde, e um outro relativo ao mandato de Francisco Carvalho, como confirma o autarca. Um processo tem a ver com o relatório de Fundo de Turismo de ano 2016 a 2020, que outro processo tem a ver com a denúncia que o inspetor Renato Fernandes faz. Renato Fernandes, um antigo colaborador de Francisco Carvalho, foi diretor do Gabinete de Auditoria Interna da Câmara Municipal da Praia. À hora de deixar o cargo, denunciou ambiente de corrupção reinante na autarquia. Em carta pedido de demissão, o inspetor falou em concursos forjados, esquemas para favorecer empresas, argumentação falsa em pedidos de financiamentos perante entidades financeiras. O mandado do Ministério Público, assinado pelo procurador Nilton Muniz, aponta como suspeitos a secretária municipal, Jocelina Carvalho, os vereadores Kira Varela e Jorge Garcia, os técnicos Maria Varela e Gilson Correia e o presidente Francisco Carvalho. Um coisa está garantindo-se. A mim nem 5 estão nunca furta. Quem lhe está garantindo-se, gente? Na Câmara de Praia, na gestão de Francisco Carvalho, que tem corrupção que a MPD implementa ao longo de 12 anos. É que aquele aqui está na Câmara de Praia. Tem transparência para modo de nós definitivamente nos está apostado numa nova forma de fazer política na Cabo Verde, com transparência. Por isso, está tranquilo, sereno, pode fazer todo tipo de busca que pode fazer, pode achar irregularidades, que falhas no processo, mas roubo de dinheiro, corrupção na Câmara de Francisco Carvalho, que tempo. As buscas à Câmara Municipal da Praia, por esta altura, são para o presidente da autarquia, prova de que a democracia cabo-verdiana está em risco. No hoje, presidente da MPD, primeiro-ministro do país, num discurso de enorme carga violenta, está a falar, mas tem que tomar a Câmara de Praia, custo que custar. A senhora ministra de Infraestruturas já tinha mandado uma outra carta que está a falar, quem pode mais pode menos. Escrito, um ministro de Estado, está a escrever uma carta de aquele para uma Câmara Municipal. E aquele que cabo-verdianos mesmo se presta atenção nele. Francisco Carvalho é um personagem, passageiro na Câmara. Qualquer presidente de Câmara é ter mandato para cumprir, depois ele vai embora. Democracia é muito maior. Aqui, projetos de partidos políticos que depois definem que tipo de medidas está tomado para a vida de pessoas. As buscas relativas ao mandato de Óscar Santos foram autorizadas pela procuradora Kili Fernandes. Investigam a aplicação do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e visam documentos e processos de concurso relativos à asfaltagem de diversas ruas da capital cabo-verdiana, comprovativos de pagamentos efetuados entre 2016 a 2019, elementos de prova que terão sido recusados aos inspetores das finanças. As buscas no âmbito dos 2 processos resultaram na apreensão de computadores e documentos. Ao mesmo tempo que decorriam as buscas na Câmara Municipal, decorreram também buscas nos escritórios da empresa de construção Barreto. No âmbito dos 2 processos, estas terão resultado na apreensão também de computadores e documentos. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva diz que não comenta a atuação da Justiça. 13 de maio, mais um aniversário da criação da cidade de Assumada. A Câmara Municipal faz a poesia sair à estrada. O palco do espaço Poia Longe servirá de auditório para o encontro de poetas de Santiago. O encontro acontece hoje. Ernestina Lopes, um encontro com o lema A Poesia está na Rua. A ideia surgiu há algum tempo e a Câmara, conforme António Alto Pinho, abraçou a iniciativa de promover encontros literários e falar de poesia, cujo interesse vem crescendo no seio dos jovens. A Câmara Municipal de Santa Catarina já há vários anos que promove iniciativas relacionadas com a poesia, nomeadamente o Dia Mundial da Poesia, o lançamento de livros de poesia e, portanto, digamos que este encontro de poetas de Santiago é uma consequência direta dessa intervenção da Câmara, que ao longo do tempo foi percebendo que a poesia tem um público em crescendo. É um público muito jovem, grosso modo, há muita gente a escrever poesia e boa poesia, e consideramos que seria importante juntar várias pessoas para conversar sobre a poesia, para que cada um dos autores falar sobre as suas obras, para se dizer poesia e também para se falar do movimento poético num sentido mais amplo. O nosso objeto com isto
é mobilizar pessoas que gostam de poesia e que estão a começar um processo criativo. Do ponto de vista metodológico, é um encontro que não tem um programa próprio, deixando a poesia correr solta. Não há um programa no encontro. Há uma pessoa que vai fazer a ponte entre os vários intervenientes, mas a ideia é as pessoas chegarem e falarem. Conforme vão chegando, vão falando. Queremos manter esta dinâmica ao longo do dia, porque o encontro vai ser entre as 10 e às 18 horas. Este encontro vai se realizar num dos, epicentros, digamos assim, da dinâmica cultural em Santa Catarina, que é o Poial. António Pinho considera que a poesia, ao longo da história, tem sido o ponto de partida, motivação e incentivo das lutas pela democracia e liberdade. O lema do encontro é a poesia está na rua. Até porque nós consideramos que a poesia, de algum modo, ao longo da história e em várias latitudes, tem sido, digamos assim, o carro líder das lutas pela democracia, da luta pela liberdade. Se há uma coisa que os autoritários não gostam é de poesia. E, portanto, onde está a poesia, está a criatividade, está a alegria, está a liberdade. Este evento literário conta ainda com parcerias da Livraria Pedro Cardoso e da Associação Literária do Tarrafal de Santiago. Os 193 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas votam hoje um projeto de resolução que prevê a concessão de direitos e privilégios adicionais aos palestinianos a partir de setembro de 2024, sem, no entanto, obterem o direito de voto dentro do órgão. É um caminho para o reconhecimento do Estado da Palestina. As negociações prosseguem, mas as delegações saem da mesa sem tréguas no horizonte. Nenhum ator fala de fracasso nas negociações realizadas no Cairo entre Israel e Hamas. Não foram oficialmente suspensas, mas na verdade o estão. As discussões não produziram qualquer progresso no sentido de uma trégua. O Tchad tem novo presidente reeleito, Mahamat Idriss Déby, declarado ontem à noite vencedor das presidenciais de 6 de maio, com 61% dos votos. A confirmação da Comissão Eleitoral, Déby tinha como concorrente o primeiro-ministro Succès Masra, que ficou com 18,53% dos votos, mas, no entanto, reclama ter vencido as eleições logo à primeira volta. O acordo sobre a prevenção da pandemia está a horas de ser encerrado. A maratona de negociações para tentar encontrar um consenso histórico sobre a prevenção e o combate às pandemias entra na sua reta final hoje em Genebra, mas um acordo, diz a imprensa, permanece incerto. Carlos Santos. E passam agora 23 minutos das 7 da manhã, concluída esta edição do Primeiro Jornal. Já sabe que toda a atualidade também pode ser acompanhada em permanência nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.